E aí, galera, tudo bem com vocês? Estamos aí para mais uma edição do 6 a 1 Responde, aquele quadro em que vocês fazem perguntas, eu as respondo no vídeo, você vem aqui nos comentários e deixa uma outra pergunta para que eu responda na próxima edição, e assim a gente vai se retroalimentando até o fim dos tempos. Meu nome é Emerson Araújo, esse é o canal 6 a 1 e desde o início eu peço para você deixar o like no vídeo, se inscrever no canal caso ainda não seja inscrito, usa os comentários aí para deixar a sua opinião sobre cada um dos assuntos que a gente vai abordar, e não esquece também de deixar a sua pergunta, né, para que eu responda numa próxima edição. E só para dar uma explicação e até fazer um convite, né? O Cruzeiro joga amanhã, domingão, contra o Juventude, partida muito importante pelo Campeonato Brasileiro, mas neste sábado eu não estou podendo fazer live por uma questão pessoal, tá? Um amigo está casando e tudo mais, então eu não estarei disponível para live, estarei lá no casório, então, nesse evento. Por isso que hoje está rolando esse vídeo gravado aqui. Não é live, tá, gente? Vocês estão vendo como estreia aí, mas é vídeo gravado. Hoje não é live. Amanhã, domingão, então, meio-dia, tá? 12 horas, eu vou fazer a live pré-jogo aqui de Cruzeiro e Juventude para a gente falar de prováveis escalações, todos os detalhes desse confronto aí para o Cruzeiro manter a liderança do Campeonato Brasileiro. Fechou? Então, domingão, meio-dia, cola aqui no 6 a 1 para a gente fazer esse pré-jogo de Cruzeiro e Juventude e vamos aqui agora conversar sobre alguns outros assuntos, além dessa questão da liderança, título brasileiro, como vocês viram aí pelo título, né? Vocês perguntam, eu respondo, a dinâmica é muito simples. Lembrando, hein, se você quiser fazer apostas esportivas e tudo mais, com responsabilidade, para se divertir, se for maior de 18 anos, eu te recomendo fazer isso pela Betfair. O link está aqui na descrição, tá? Vai na moralzinha ali, aproveita sempre os bônus que rolam aí no final de semana, as promoções, tá? Sempre, ó, galera, cabeça boa, apostando na moral, não se permita o vício, tá? Se você sentiu qualquer reflexo de vício ali, procura ajuda, tá? Aposta só aquilo que eventualmente você pode perder, afinal, é um jogo, nós estamos falando de um jogo, tem vitória, tem derrota, então joga na moralzinha, tenta ganhar sua moeda lá, mas não vai achando que você vai ficar rico, não, porque quem fica rico com aposta é dono de casa de aposta, tá bom? Responsabilidade vai na manha. E se você quiser comprar produtos oficiais do Cruzeiro, olha esse QR Code na tela bonitão aqui, ó. Lojas do Cruzeiro, tá? Camisa dessa temporada, camisa de treino, aí tem produto, tem um raposão de pelúcia, se você quiser comprar um copo, se você quiser dar um presente para a pessoa, tem produto licenciado do Cruzeiro que eu nunca tinha imaginado, mas tem lá nas lojas do Cruzeiro, tá? Então, por esse QR Code você vai direto, ou então entrando pelo link que também está aqui na descrição do vídeo. Lembrando que eles entregam no mundo todo, tá? Você vai comprar diretamente pelo WhatsApp, é um processo super tranquilo, entregam em todo o planeta Terra, desde que tenha um CEP, tá bom? Claro que se você morar longe, né, demora um tiquinho mais para chegar, mas chega, tá bom? Lojas do Cruzeiro, então, só produtos oficiais do nosso clube, dá essa moral lá. Primeira pergunta do Ciro Oliveira. Na entrevista do Jardim para a Samuca TV, ele disse que está no Brasil para uma experiência e não para construir uma carreira. Você acha que ele pode ficar aqui por vários anos ou a tendência é sair ao fim do contrato? Ciro, obrigado pela pergunta. Então, naquela entrevista do Leonardo Jardim, o que eu entendi, pelo menos dessa parte, inclusive, né, é que ele veio ao futebol brasileiro motivado por ter essa experiência, como é que eu posso dizer assim? Talvez até de se reapaixonar pelo futebol. Calma que eu explico. Não é que o Jardim não seja apaixonado pelo futebol, mas é um cara que surge ali em Portugal e vai crescendo, aí tem a oportunidade de trabalhar em alguns clubes muito relevantes, clubes com grandes torcidas como o Sporting, como o Olympiacos e tudo. E aí ele vai para o Mônaco. No Mônaco, é um clube muito peculiar, né, gente? É um estádio pequeno, é uma torcida pouco engajada. Ele faz um trabalho espetacular no Mônaco, se projeta, campeão francês, semifinal de Champions League, tudo aquilo que a gente já decantou em outros momentos. E aí o Leonardo Jardim tem uma experiência no futebol árabe. Ele trabalha no Al Hilal, que é um clube de grande torcida, tá? É chamado por alguns de Real Madrid da Ásia, algo nesse sentido. Então é um clube que tem também uma grande torcida, uma grande projeção. E depois ele passou Catar, aí voltou, foi lá para os Emirados, ficou rodando ali, né, no Golfo, pelo menos é assim que ele chama, né, o que nós conhecemos aqui como o famoso mundo árabe. Ele ficou girando por ali em um campeonato que tecnicamente, né, em campeonatos que tecnicamente tem desnível muito grande, tem alguns times que são muito bons, mas mesmo os times muito bons têm uns jogadores ruins, tá? Porque eles têm que contar ali com o número mínimo de jogadores do país, né? E assim, não sei se vocês estão ligados, mas a Arábia Saudita, os Emirados Árabes, eles não são propriamente as potências do futebol. Eles têm muita grana, né? Os petrodólares, mas não são potências, não tem ali jogadores de altíssimo nível saindo a cada jornada. O Catar, muito menos, né? Por mais investimento que tenham feito por lá.
Então, o Leonardo Jardim, acho que ele estava inserido num contexto que o futebol estava ficando assim meio tô aqui trabalhando mais um dia e tal, mas eu acho que ele queria essa coisa, essa verve latino-americana aqui, essa coisa dessa paixão pelo futebol, dessa loucura, dessa insanidade que é o futebol brasileiro, né? Essa busca por resultado, ganhou é o melhor do mundo, perdeu é o pior. Isso também motiva, né? E eu acho que o Leonardo Jardim veio ao Cruzeiro buscando isso. Ele recebeu essa oportunidade e falou: vamos lá, vamos lá. Até porque, gente, eu não posso dizer isso com propriedade porque eu não sou rico, nunca fui, não sei, acho que eu nunca vou ser, pela lógica. Mas eu acho que esses caras, eles ganham tanto dinheiro que chega uma hora que o dinheiro não faz mais sentido. Não move o cara, não é a grana que move o Leonardo Jardim. Ele já tem dinheiro, ele já tem dinheiro dos vinhos, dos azeites, do futebol. Então, tipo assim, ele já tem uma ótima condição de vida, ele não precisa do Cruzeiro, ele não precisa estar aqui. Agora, uma coisa que ele sempre falou, ele é um cara de projetos, ele é um cara que gosta do médio e longo prazo. Ele não é um técnico que chegou aqui, vou ali no Cruzeiro trabalhar 3 meses e ir embora. Não, ele chegou aqui com outra mentalidade. Então, no primeiro momento, ele assinou até o final de 2026, né? Quase 2 anos de contrato, considerando o momento que ele chegou. Ele chegou com um contrato longo para os padrões do futebol brasileiro. Afinal, aqui no Brasil, normalmente se faz contrato de 1 ano, contrato de 2 anos já é algo relevante. Então, seguindo essa valorização, esse bom trabalho, se o Cruzeiro consegue alcançar os objetivos da temporada ou até superá-los eventualmente, não tenho dúvida que o Cruzeiro vai procurar o Jardim tentando estender esse vínculo. E aí a gente pode ver se ele realmente tem essa vontade de seguir ou se ele pensa, por exemplo, em se lançar numa grande liga europeia. Eu não sei qual é a cabeça do Leonardo Jardim. Ele teria o sonho de trabalhar numa Premier League, por exemplo, coisa que ele não aconteceu com ele até o momento. Aí a gente teria que perguntar para ele, né? Mas eu não sinto o Leonardo Jardim como um cara que veio para o Brasil. Não, eu quero ir lá bater 3 meses e sair fora. Não, eu acho que ele é um cara que veio para fazer um projeto e a forma como ele trabalha, inclusive pensando em jogador jovem, jogador que tem futuro para o clube, é uma forma de um técnico que pensa no trabalho dele. Esse ano, no ano que vem, ele até falou um negócio muito legal sobre o Japa, por exemplo, né? É um jogador que esse ano não deve ter tantos minutos, mas na próxima temporada eu já penso nele com mais espaço. Então, assim, eu acho que ele está no Cruzeiro, vivendo o Cruzeiro. E eu acho que ele está curtindo muito essa experiência, da mesma forma que a gente está curtindo, tá? Então, neste momento, você acha que ele está afim de sair? Não acho que o Leonardo Jardim está pensando em ir embora do Cruzeiro, não. Tá? E se a coisa continuar bem assim, eu acho que ele pode ficar aqui por um bom tempo. A menos que, é claro, né, se aparece um Barcelona, um Real Madrid, um Manchester United convidando ele, eu tenho certeza que ele balançaria, mas esse não é um cenário muito realista para o momento. Acho que o Jardim está focado no Cruzeiro e a gente está muito feliz com ele. O professor Emanuel Paiva, você acredita que com esse time o Cruzeiro tem plenas condições de ser campeão brasileiro? Professor Emanuel, obrigado pela pergunta. Inclusive, se vocês se atentaram ali, foi um questionamento feito 5 meses atrás. Sabe o que é legal disso? É que quando ele fez a pergunta 5 meses atrás, a gente não estava falando deste Cruzeiro atual, porque esse Cruzeiro atual não existia, né? Estava falando o quê? Daquele Cruzeiro montado que tinha Alexandre Matos como um cara que, né, que tinha poder de comando no Cruzeiro. Era um Cruzeiro que tinha Dudu e Gabigol como os protagonistas principais, né, as grandes contratações dentro de campo. Era um Cruzeiro que tinha Matheus Henrique como principal nome do meio-campo. Esse Cruzeiro que existe hoje, ele é totalmente diferente. É outro time, é outra coisa. Tinha Marlon como titular da lateral esquerda em boa parte do Mineiro e tudo mais. Então, mudou completamente. Esse time do Cruzeiro mudou de postura, mudou algumas peças. As peças nem mudou tanto, né? A gente praticamente não fez contratação, chegou só o Wanderson ali na prática. Mas alguns jogadores saíram e o Leonardo Jardim transformou totalmente a cara da equipe. E quando a gente pensa na pergunta em si, né? O Cruzeiro tem plenas condições de ser campeão? Assim, condição tem. Quando o plenas, eu confesso que até me pega um pouco, porque o plenas condições já passa por um lugar tipo assim, tem time, tem elenco, tem peças de reposição. Isso eu acho que o Cruzeiro não tem, tá? Eu acho que o Cruzeiro não tem nesse momento qualidade de reposição em todos os setores. Pode ser que esses atletas se mostrem mais efetivos e consigam ser essas peças de reposição, mas nesse momento eu tenho dúvidas do Cruzeiro ali, a reposição nas pontas, a própria situação do ataque, ainda que eu acho o Gabigol um jogador muito interessante, é outra característica em relação ao Caio Jorge, né? Não tem o mesmo perfil, então eu tenho dúvida em alguns setores ali, a questão do zagueiro
pela esquerda também, tem o Jonathan Jesus, mas e se precisar de um segundo? Gamarra é difícil confiar, né? Enfim, cara, eu acho que tem uma série de circunstâncias aí que a gente pode observar. Vejo o Cruzeiro com alguma chance, de forma alguma favorito, de forma alguma a gente deve pressionar o Cruzeiro pelo título, até porque esse não foi o objetivo. O Cruzeiro deixou bem claro, nós entramos nesse Campeonato Brasileiro com um objetivo, conseguir a vaga para a Libertadores. A melhor forma de conseguir a vaga da Libertadores é em primeiro lugar na tabela, tá? Assim, se a gente terminar em primeiro, a gente alcança a vaga da Libertadores e ainda consegue algo mais, que é ser campeão brasileiro pela quinta vez, que seria maravilhoso. E é claro que nesse momento que nós estamos na liderança, o Cruzeirense se permite sonhar, mas não vamos perder de mente, por exemplo, o Flamengo tem um jogo a menos que o Cruzeiro. Se o Flamengo ganhar esse jogo, eles voltam a ser os líderes do campeonato, porque o saldo deles é melhor que o nosso. Todo mundo entendeu isso? Entendeu? Então, se porventura, tá? Vou colocar aqui. O Cruzeiro termina o Campeonato Brasileiro em terceiro lugar na tabela. Ah, vai ficar frustrado? Cara, não tem que ficar frustrado. Se o Cruzeiro terminar o Campeonato Brasileiro com vaga na Libertadores, tá ótimo. É claro que eu quero ser campeão, gente. Nossa, eu vou ficar maluco se o Cruzeiro for campeão. Mas a gente precisa entender e não aumentar a pressão de forma desnecessária. O Cruzeiro está jogando bem, está fazendo dele, tem aspectos a melhorar, tanto com bola quanto sem bola. O Leonardo Jardim sabe disso, acho que os jogadores também. Então vamos aproveitar o momento, curtir essa liderança, tentar ampliar, né, somar o máximo de pontos possível para fugir logo do rebaixamento, né? Afinal, ainda faltam 15 pontos aí para a gente bater ali, né? Então vamos tentar pontuar, curtir o momento sem pensar na rodada 38. Nós estamos na rodada 15 agora, né? Vamos curtir cada jogo, até porque o Cruzeiro tem feito um bom futebol. Essa vitória sobre o Fluminense, ela nos permite sonhar, como as vitórias sobre o Grêmio, sobre o Flamengo, sobre o Palmeiras, enfim. O Cruzeiro está enfrentando grandes adversários, está conseguindo superar de formas diferentes, inclusive, o que mostra repertório e que me anima bastante para o futuro. O Anderson Rodrigues Martins pergunta: você prefere o Cauã Prats de zagueiro ou de lateral esquerdo? Anderson, obrigado pela pergunta. Eu acho que o Cauã Prats tem condição de jogar nas duas posições, né? A gente já viu ele jogando muitas vezes como lateral esquerdo lá no sub-20, um pouco no sub-17, agora no time profissional também. Sempre que foi aproveitado pelo Leonardo Jardim foi na lateral esquerda. Na zaga, ele jogava mais no sub-17, né? E na seleção sub-17 também ele fez um ótimo sul-americano, inclusive, como quarto zagueiro ali. Então, ele é um jogador que tem capacidade de fazer os dois papéis. Agora, analisando características, talvez no futuro, daqui a 5 anos, por exemplo, o Cauã Prats esteja mais estabelecido como zagueiro. Eu não duvido disso, porque zagueiro canhoto é muito difícil achar no mercado, zagueiro que tem velocidade ainda. E assim, o Cauã tem 16 anos, ele ainda não concluiu o seu processo de maturação física, por exemplo. Então, o Cauã tem 1,84 m, segundo a ficha do Cruzeiro. Pode ser que ele cresça mais alguns centímetros e chegue a 1,90 m. Existe lateral esquerdo de 1,90 m? Existe, mas não é tão comum. Então, pode ser que ele cresça um pouco mais. Na questão de força e tudo mais, naturalmente ele vai ter uma maturação ainda, vai ser bem desenvolvido nesse papel. Então, assim, acho que ele é um jogador que ele ainda é um pouco incógnita nessa questão da posição. E talvez ele seja bom nas duas. Eu vou exagerar aqui, presta atenção, eu só estou exagerando sobre um nome, assim. Paulo Maldini, eu não estou falando que o Calma Prata tem o talento dele, tá? O Paulo Maldini era lateral esquerdo, ele era zagueiro, ele já chegou a jogar de lateral direito também, já quebrou galho. Tipo, tem jogadores que conseguem fazer dois papéis, fazendo uma comparação aqui mais vida real. O Vidalba pode jogar na lateral esquerda ou pode jogar na zaga. Ele foi lateral esquerda a maior parte da vida e virou zagueiro recentemente. Então, um jogador que consegue fazer bem dois papéis, porra, melhor cenário. Ótimo, que assim vai ser bom para ele, bom para o Cruzeiro, inclusive na hora de eventualmente negociar esse atleta, tá? Mas o aproveitamento dele nesta temporada, para mim, faz mais sentido como reserva do Kaique na lateral esquerda. Tá? Ele entrou nesse jogo contra o Fluminense, fez uma bela partida, merece todos os elogios. Acho que hoje ele é o reserva para o Kaique e vamos em frente. E é claro que se precisar, por exemplo, o Cruzeiro tá lá, Kaique vai jogar na lateral, aí na direita o William Fagner, tem lá Fabrício Bruno, e aí o Cruzeiro está sem o Vidalba e sem o Jonathan Jesus. O João Marcelo ainda não voltou. Você tem Cauã Pratos ou Gamarra? Quem que você bota? Eu prefiro botar o Cauã do que o Gamarra, honestamente, porque eu tô com uma birra boa aí do Paraguaio que ainda está integrando, né, o plantel do Cruzeiro.
tá? Então eu penso mais no Cauã do que no Gamarra. Mas, montagem de elenco, encaixando pecinha a pecinha ali, o Cauã hoje é o reserva do Kaique, e acho que tem que ser assim, e jogando aos pouquinhos. O Caio Marques pergunta, sei que é cedo, mas em caso de sucesso nessa temporada, você acha que o Gabi seria para esse ano uma espécie do que foi o Júlio Batista em 2013 e 14? Um jogador caro, renomado, chegou com muita expectativa, não foi exatamente um protagonista, mas contribuiu? Caio, obrigado pela pergunta. Eu acho que é uma comparação interessante, viu? E realmente tem alguns pontos aí, né, que podem fazer sentido, que encaixam aí na figura dos dois. É importante a gente destacar que assim, o Júlio Batista é um grande jogador, atuou em Copa do Mundo, jogou em grandes clubes europeus, mas o Gabigol, na minha opinião, tá? O Gabigol é mais jogador que o Júlio Batista foi. O Gabigol é maior que o Júlio Batista, não só como figura midiática, mas como alternativa técnica. O Júlio Batista foi muito bom. O Gabigol foi o melhor jogador da América do Sul por algum tempo. O jogador que já decidiu 2 Libertadores, fez gols em final de Copa do Brasil, foi artilheiro de Campeonato Brasileiro algumas vezes. O Gabigol é muito bom, gente, tá? Às vezes a galera tá... Ah, o Gabigol é personagem. Ele é muito bom de bola. E o Gabigol ainda tá com 28 anos, né? Tipo, é uma idade que permite a ele voltar a jogar num nível muito bom. Acho que aqui no Cruzeiro ele vai ajudar, como já está ajudando, como já contribuiu em várias partidas. É que nesse momento o Matheus Pereira e o Caio Jorge estão jogando tão bem, e é ali que o Gabi se encaixa, né, na vaga de um dos dois, que aí fica difícil para o Gabriel competir. Eu acho que ele entende essa situação, tipo, o momento dos caras é brilhante, então eu vou esperar, a oportunidade vai chegar. E vai chegar, gente. O Cruzeiro vai precisar do Gabigol em alguns momentos. Assim, eu tenho certeza que ele vai ser titular em jogos, que ele vai fazer gol importante para a gente, tá? Tomara que apareça de forma decisiva para a gente ser campeão, inclusive. Acho que o Gabriel é um dos melhores trunfos que o Cruzeiro tem no banco de reservas, inclusive, tá? E assim, se terminar a passagem do Gabigol como foi a do Júlio Batista pelo Cruzeiro, né? Ele ficou 2013 até 2015, né? Foram 2 títulos brasileiros. Se o Gabigol ficar 2 anos no Cruzeiro, 3, ou cumprir os 4 anos de contrato e ganhar 2 brasileiros aqui, eu não vou reclamar, não, tá? Mas eu acho que tem sim alguma semelhança. O Júlio Batista foi um jogador importante aqui no Cruzeiro. Confesso que me irritava muito no Júlio Batista o fato dele ser aquela jamanta, aquele maluco imenso, muito forte, e com qualquer esbarrãozinho ele caía. Né? Era um negócio que eu nunca entendi. Para o corpo, cara, seu tamanho. Usa isso em sua vantagem, né? Mas teve alguns jogos muito legais do Júlio Batista. Tem um contra o Santos no Mineirão, que ele faz acho que 2 gols, por exemplo. Foi coisa linda, né? Enfim, ajudou, foi útil. Acho que o Gabigol pode ser tanto quanto o Júlio Batista foi, e acho que o Gabi pode fazer até mais. Tem um contrato longo, é mais jovem, né? O Júlio Batista já veio em final de carreira, o Gabriel ainda tem muitos anos de futebol pela frente. Eu acho que o Gabigol pode ajudar tanto ou até mais o Julião El Tanque fez naquele momento. O Armando Neto pergunta: o que impede o Cruzeiro de fazer uma grande venda? No último balanço nem constava renda de transferências, é ridículo. Armando, obrigado pela pergunta. Eu acho que a primeira coisa que faltava era a oportunidade dos caras jogarem, né? Por isso, inclusive, eu fiquei tão feliz de ver o Cauã Prates recebendo essa chance aí contra o Fluminense. O Leonardo Jardim ele não parece ter medo de botar o cara para jogar. O cara treinou bem, mostra estar em condições, ele fala aí, filhão, vai lá, mostra seu futebol. Deu oportunidade para o Murilo, deu oportunidade para o Kaique Kennedy, tem dado minutos para os jogadores aos poucos, né? O próprio Cauã, que é hoje o exemplo de maior sucesso, mas consolidou o Kaique ali na lateral esquerda. Então, assim, eu acho que o que falta para o Cruzeiro, antes de mais nada, é confiar na própria base. Sabe? Tipo, você está formando um jogador, acredita que seu jogador é bom, sabe? Olha o caso do Fabrício Bruno, ele é, assim, é lamentável que o Fabrício Bruno foi formado aqui no Cruzeiro, ele era um bom zagueiro. Eu sempre gosto de lembrar isso. No sub-20 do Cruzeiro, gente, o Fabrício Bruno carregava o Murilo. O Murilo, que depois se tornou um bom zagueiro, tá lá no Palmeiras agora, o Murilo era, assim, comparado ao Fabrício Bruno, ele era horroroso. Ele era bem limitado no sub-20. O Fabrício Bruno fazia muita diferença. E aí sobe para o profissional do Cruzeiro, não tem muitas oportunidades, aí vai para o empréstimo, depois volta, reserva ali, né, no time que acabou rebaixado em 2019, aí sai na justiça, enfim, né, aí não vou nem entrar nesse mérito, o clube não cumpria com os direitos básicos, o atleta buscou os direitos dele, saiu na justiça. Aí Bragantino, Flamengo, aí o Cruzeiro vai lá e compra um cara que ele formou por 7 milhões de euros. É claro que o Fabrício Bruno evoluiu, tá? Desde que ele saiu do Cruzeiro, no Bragantino, no Flamengo. Ele evoluiu como, gente? Evoluiu jogando. Se o Cruzeiro desse espaço para o Fabrício Bruno para ele jogar mais, eu tenho certeza que ele ia evoluir no Cruzeiro. A gente não precisaria gastar o que gastou
E ainda bem que gastou, né? Porque foi 7 milhões de euros, que é dinheiro para burro, mas está sendo muito bem aproveitado, que o Fabrício está jogando para caramba, tá? Então, basicamente é isso. Como que a gente faz para valorizar, para fazer grandes vendas? Valoriza o seu jogador, dá oportunidade, dá sequência, deixa os caras jogarem, que as coisas vão se ajeitar naturalmente. E é claro, né? Não aceita a primeira oferta que vier, né? Ah, um clube ofereceu 5 milhões de euros. Vende, não. Não, porra, vamos valorizar, vamos aqui. O jogador é nosso, o Caio Jorge, por exemplo. Tem que ser uma grande venda, não é da base, né? Mas tem que ser uma venda absurda para o Cruzeiro pensar em fazer. Né? O Cauã Prats é um jogador que tem potencial para ser a maior venda do Cruzeiro. O Kaique também tem que ser valorizado. Vamos valorizar as nossas crias. Não precisa nem falar de Cauã Batistella, que é a grande promessa do Sub-20, um jogador muito raro no futebol de hoje. Então, se o Cruzeiro valorizar seus jogadores, o mercado também vai começar a valorizar. O Leandro Gomes pergunta: você acha que o Cruzeiro precisa melhorar o espetáculo, principalmente quando o time vence, para aproveitar a vibe com a torcida nas vitórias? Foguetes, fumaça durante a comemoração, após os gols também? Leandro, obrigado pela pergunta. Quando você fez o questionamento, eu inclusive selecionei e falei: sim, o Cruzeiro precisa fazer mais isso. Mas nos últimos jogos do Cruzeiro em casa, inclusive, a gente viu isso, né? O Cruzeiro fazendo um pouco mais de ação ali, termina o jogo, é fogo para todo lado, é fogo azul cruzado, assim, fazendo um X ali, o Raposão entrando lá, jogando foguete pro alto, enfim, particularmente gosto, acho legal, e o Cruzeiro está fazendo essas ações ali, né, antes do jogo, quando sai gol, especialmente após a partida também, quando consolida ali a vitória, né, e esperamos que siga assim, né, com muitas vitórias. Eu acho legal, tá? Eu acho que sim, cabe ao clube fazer esse tipo de festa e tudo mais, fazer essas ações que podem não significar muita coisa, às vezes passa uma vibe um pouco de americanização, né? Porque o futebol dos Estados Unidos que tem muitas essas coisinhas assim, esses adereços, mas eu acho que não desvaloriza em nada e acaba sendo um elemento a mais ali que deixa a festa um pouco mais bonita. Da mesma forma, a entrada do time em campo, lá, fumaça azul, tudo isso. Eu gosto dessas coisas. Tem gente que acha que é presepada, mas eu particularmente gosto e acho que o clube tem que fazer sim, sabe? É festa mesmo, a torcida fazer a festa dela, o clube também fazer algumas ações assim para, né, tornar o espetáculo mais interessante. Para mim, cara, isso aí tá tudo valendo demais. O Hernani pergunta: Alex foi o melhor jogador da história do Brasileirão por pontos corridos? Faz o seu top 5 de jogadores do Cruzeiro no Brasileirão neste formato. Hernani, obrigado pela pergunta. Assim, eu não sei se você perguntou se o Alex foi o melhor jogador da história de todos os Brasileirões de pontos corridos de todos os clubes, né? Confesso que aí eu precisaria até pensar um pouco mais, assim, para ver se a gente chega a algum outro nome, algum atleta tão determinante quanto. A gente pode usar como exemplo, por exemplo, um jogador que a gente não tomou birra dele, que é o Fred. Mas o Fred foi decisivo em 2 títulos do Fluminense, né? Eu acho que é o maior artilheiro do brasileiro de pontos corridos. Então, se fosse considerar todos os clubes, talvez outros nomes estariam até mais em evidência, porque o Alex jogou pouquíssimo, né? Brasileirão de pontos corridos, ele jogou pelo Cruzeiro e já na reta final jogou pelo Coritiba. Mas no Cruzeiro, para mim, foi, tá? O jogador mais determinante em uma campanha do Cruzeiro é sim o Alex, pelo trabalho ali em 2003. Foi bizarro e, para mim, sigo com a teoria de que o Alex não foi o melhor jogador do Brasil. Ele foi o melhor jogador do mundo em 2003. Ninguém jogou mais bola no planeta Terra do que o Alex. É que os europeus não acompanham o futebol brasileiro, mas ninguém. Ah, mas o Zidane era foda, o Zidane jogava demais. Mas se a gente quiser analisar número e tudo mais, o Alex ele jogou muito, mas muito mais que o Zidane naquela temporada. Tá? Mas enfim, aí a gente já está indo para um caminho de loucura. Vamos voltar então. Você pediu um top 5 de jogadores do Cruzeiro no histórico aí de Brasileirão de pontos corridos. Tá. Pontos corridos a partir de 2003, né, gente? Então já vamos pegar aqui, né? O Alex tá lá no top 5, 2003. Acho que vale a pena a gente pegar aí também Everton Ribeiro e Ricardo Goulart, a dupla de 2013 e 2014, tá? Acho que tiveram um papel muito determinante também. Eu vou colocar um jogador aqui que é bem simbólico, tá? Até pela questão de participar de títulos e participar de campanha de salvar de rebaixamento e tudo mais, que é o Lucas Silva, o Princas, tá? Eu acho que vale a pena colocar o Lucas Silva também, especialmente por esses
retornos dele, né? E a forma como ele conseguiu ser uma peça importante lá em 2023. Ano passado não foi tão bem, mas esse ano tá jogando muita bola. Eu coloco o Lucas Silva, que tem 2 títulos aí. E para fechar o top 5, acho que até por uma questão de justiça, o Fábio, né? Acho que o Fábio tem que estar nesse top 5, porque participou de conquistas, de vice-campeonato, jogou quase todos, né? Os brasileirões de pontos corridos aí pelo Cruzeiro. Então, acho que fica dessa forma. Alex, Everton Ribeiro e Ricardo Goulart, porque foram muito determinantes no bicampeonato 13 e 14. Poderia escolher outros nomes também, Lucas Silva e Fábio. Seria esse meu top 5. Faz o seu aí também e deixa nos comentários, hein? E o Matheus El Franco pergunta: o que mudou e como foi a mudança do canal desde o momento que você entrou para a Samuca TV? Você paga pessoas para administrar? Sigo você desde os primórdios com a velha intro Looney Tunes. Matheus, obrigado pela pergunta. Inclusive, tem gente que não sabe do que você está falando. Como assim intro Looney Tunes? Calma, calma, calma. Aqui, ó. Atenção cruzeirenses da rede 6-1 para o top de 6 segundos. Essa é clássica, hein? Essa é clássica. Era a vinhetinha que eu fiz ali para o canal 6x1 lá em 2016, nos primeiros anos aí. Depois, pensar, essa vinheta é muito grande. Aí eu fiz a mais curtinha ali, só com a logo e a intro lá de ponta de lança, né? A música do Rincon Sapiência, que eu gosto muito. Mas enfim, cara, você perguntou o que que mudou aí, basicamente. Eu trabalho mais, tão simples quanto isso. Tá? Eu trabalho mais, porque além de fazer as minhas pautas aqui do canal e tudo, o vídeo diário, que depois virou live, né? Antigamente era vídeo, agora é live. Então a live ela já demanda um tempo maior, muitas vezes, se bem que pegando ali o que eu fazia de vídeo, né? O tempo para montar a pauta, gravar, editar, dá mais ou menos a mesma coisa que dava na live, sabe? Do período, assim, as horas que eu gasto por dia. Mas teve essa mudança no perfil, a live já demanda, eu acho que até uma preparação maior, porque o vídeo você gravou ali, o que saiu é aquilo mesmo, a live você nunca sabe o que virá, né? Mas, cara, eu tô trabalhando muito mais, porque além daqui eu faço as lives lá na Samuca TV, normalmente uma por dia, na segunda-feira que eu faço os 2 horários lá, e aí costuma ser um pouquinho mais pesado, né? Mas tirando isso, mudou muito pouca coisa, tá? Eu sigo trabalhando pra caramba, tô fazendo mais coisa, acho que eu tô aprendendo muito, inclusive, porque eu trabalho com a galera que eu acho muito boa, tá? E aí não é demagogia, não tem por que ficar elogiando gente que eventualmente eu não gostasse. Eu acho que a equipe da Samuca TV é muito boa. O Samuel ele foi muito esperto na hora de montar, porque ele trouxe uma galera que trampa muito bem e que, tipo, tem um senso de trabalho coletivo muito da hora, sabe? Então, tem pessoas que a gente é mais próximo e tudo mais, mas a equipe, ela é muito boa de se trabalhar, a galera é muito tranquila. Então, para mim, mano, assim, só acrescentou mesmo, tá? Trabalho um pouco mais, estou mais cansado, sim, mas eu acho que foi bom. Foi bom também, porque eu já tinha passado por algumas coisas complicadas ali em 2021 e tudo mais, 2022 ali. Foi um ano difícil, questão de ansiedade e tudo mais, e estar trabalhando mais também ocupa mais a mente, né? Também me deixa hoje numa situação muito melhor do que eu estive em outros momentos da vida. Eu estou bem satisfeito. E sobre pagar alguém para trabalhar aqui no canal, para administrar o 6x1, não, mano. Tudo que é feito no 6x1 é feito por mim e isso vale para o bem e para o mal, né? Eu sei, inclusive, que tem várias coisas que eu deveria fazer melhor. Gestão de rede social, por exemplo, eu sei que tem um potencial que é muito mal explorado pela minha pessoa. Eu realmente fico muito focado aqui no YouTube, que é o que eu consigo ter um pouco mais de controle. E eu sei que eu preciso melhorar em muita coisa, mas é tudo feito por mim mesmo, tá? Então eu sei que não é a melhor qualidade de imagem, de edição, mas estamos tentando fazer o melhor que podemos e sempre que possível a gente tenta dar os upgrades também, né? Dar um passinho além ali, tá? Mas na maciota, na mosquita, porque as coisas não são simples, não são fáceis para quem trabalha de forma independente, né? Cada passo tem que ser muito bem calculado, tá bom? Mas basicamente é isso, cara. Acho que eu respondi a sua pergunta, mas tá bom, tá da hora, eu tô gostando muito, né? Assim, acho que trabalhar com outras pessoas faz a gente crescer, aprender muita coisa, trocar ideia. É bom também essa resenha, esse debate, né? Ainda mais para mim que sempre fazia as coisas só conversando com a galera do chat, ter um bate-papo ali com as pessoas, não pessoalmente, né? Porque a gente está fazendo à distância. Daqui a pouco isso deve mudar quando tiver o estúdio lá da Samuca TV, mas eu acho que tudo isso acrescenta também, e eu gosto do modelo atual. E é claro, né, gente, você passa a ter ali o seu ganho com o YouTube e você passa a ter também um ganho fixo do meu trabalho lá na Samuca TV.
Então, melhora um pouquinho no aspecto financeiro também. A gente trabalha para isso no final das contas, né? Não, meu povo? E por agora é isso mesmo, tá? Se você gostou do vídeo, eu peço para deixar o like, se inscrever no canal caso ainda não seja inscrito. Deixa aí nos comentários a sua pergunta para a próxima edição e comenta aí também a sua opinião sobre cada um dos assuntos que a gente abordou nesse vídeo. Amanhã, então, domingão, meio-dia, hein? Pré-jogo de Cruzeiro e Juventude. Brota aí para a gente resenhar sobre a partida. O jogo é 4 da tarde, e depois do jogo a gente faz a live pós-jogo. Mas cola aí domingão, meio-dia, então, para a gente conversar sobre o time de Léo Garden para enfrentar o Juventude. Quem tem medo do Gibagol, hein? Essas pragas não jogava nada aqui, fez 2 gols na última rodada do Brasileiro. Mas vamos lá, Cruzeiro, trabalhar bem aí para conseguir mais uma vitória. Muito obrigado a todos, então, um abraço e até o próximo vídeo.